Antes de sentar, irmãos, fala com 2 pessoas, pelo menos, ou 3. Declara uma palavra para essa noite. Diz que a vontade de Deus vai ser expressa para essa pessoa hoje à noite. Aleluia. Obrigado, Pai. O plano de Deus é estabelecido na vida de vocês. Aleluia. Vai sentando, irmãos. Eu não sei você, mas eu sei que nós estamos entrando num novo tempo, amém? Não, você não está percebendo não, isso não. Você está entrando num novo tempo. Aleluia. Nós não vivemos, irmãos, pelo que nós vemos. Nós não vivemos pelo que nós ouvimos. Esse louvor pode sentar. Nós não vivemos pelo que ouvimos, mas sim, nós vivemos pela fé. Então, independente do que está acontecendo nesse momento, o que nós vamos viver é pela fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus por esse ar-condicionado. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Né? Já pensou a gente aqui no calor? Amém? Eu estou bem animado, estou bem fervoroso e o ar-condicionado está me refrigerando. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Eu sei que a irmã Dorinha já avisou, irmão, mas se você tem no seu coração de se envolver financeiramente com essa climatização dessa igreja, onde nós já colocamos aqui o ar-condicionado, já colocamos lá em cima, só falta o forro, e nós vamos chegar lá. Amém? Envolve teu coração nisso. Procura Dani, a Lusca. Fica de pé a Lusca, fica de pé Dorinha, fica de pé Dani. Você pode estar procurando essas pessoas aí. Dá o seu nome, né? Ela tem um link onde você pode preencher e você pode me dar lá durante 8 meses. Eu e minha família nós vamos usar em 10. Mas se você quiser, irmãos, fica à vontade. Tem um link, pode sentar. Você pode estar lá colocando o seu nome e você se envolve com essa climatização dessa igreja. Amém? Aleluia, irmãos. Eu sei que algumas pessoas viram na internet, né? Desde a quarta-feira. Eu estou trabalhando desde a outra semana que eu trabalho lá no Ministério Verbo da Vida. Mas recebemos Kenneth Reagan, né, o pastor Reagan, como nós costumamos falar, lá na conferência de ministros que teve lá na sede. Foi um tempo de Deus assim na terra, sabe? Um homem com 84 anos, irmão, com a mesma convicção, com o mesmo fervor de quando tinha 30, 40, 50, das outras vezes que ele veio ao Brasil. A primeira vez que ele veio no Brasil foi em 2000, a segunda vez foi em 2004. Em 2004 foi quando eu fui, Guto me convocou para eu estar, vim da minha cidade para cá. Foi onde eu fiz lá o som na formatura. Em 2005 eu vim fazer o rema. Em 2014 ele veio ao Brasil novamente e agora está vindo em 2024. Nós não sabemos quando ele pode vir. Pode ser que seja a última vez que ele venha, porque ele vem a cada 10 anos. Eu sei que ele vai viver muitos anos, amém? Mas eu vou dizer, foi tempo de Deus. Para nós, pastores, esposas de pastores, diretoria das igrejas, foi um tempo de Deus, amém? Algumas pessoas estiveram servindo lá. Você pode levantar suas mãos. Quem estava servindo na nossa igreja, né? Que estava lá presente. Foi bom de Deus. Não foi bom demais lá? Foi ou não? Diga que foi forte, amém? Amém. Quase 3.000 pessoas lá, irmão. Foi bom demais, amém? Aleluia. Quero que você abra sua Bíblia, irmãos. Lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos falar sobre fé. Diga, o espírito da fé. Nós vamos ministrar sobre fé. E eu sei que é um dos elementos da doutrina de Cristo, né? E são pilares, vamos dizer assim, né? Uma casa, ela é feita de pilares. Essa igreja, ela tem pilares, ela tem colunas. Nós estamos firmados na palavra, mas por isso, irmãos, eu queria que a gente aprendesse um pouco sobre a palavra de Deus nesse sentido. Amém? Segura o texto aí, eu queria ler só para você o que é fé. Né? A fé é a palavra que se origina do grego, pistis. É uma palavra bem diferente, mas a nossa língua portuguesa, ela quer dizer assim, que significa firme convicção. A convicção baseada no que ouve. E esse ouvir não é alguém fofocar. Olha, fulano está fazendo isso e isso. Aí eu disse, eita, medo, vou ficar com medo. A gente não vai ficar baseado nisso. Esse ouvir que a palavra de Deus é dar atenção à palavra. Amém? Então nós estamos firmes nessa palavra. Então fé, segundo o dicionário da língua portuguesa, que é a nossa língua, significa crer, ter confiança, acreditar. Fé segundo a definição de Deus, que está escrito lá na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde você vai ler aí comigo. Eu queria que todo mundo lesse, independente da sua versão. Eu sei que algumas pessoas têm outras versões aqui, mas nós vamos ler o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora. Você lê na versão que você tiver. No 1, no 2 e no 3. Vamos lá? A fé
mostra a realidade daquilo que esperamos. Eu estou lendo sozinho. Vamos ler juntos? Em voz alta, amém? 1, 2 e 3. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então linguagem aqui ela é bem diferente, mas eu quero ler na linguagem, né, que a gente usa casualmente, que é ora. Tenho certeza que foi a sua. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então parece algo estranho, e realmente é estranho para a questão natural nossa, né? Nós temos 5 sentidos, e eu vou lembrar de todos. Nós temos audição, visão, olfato, paladar e tato. Acertei, né? Então eu estou aqui, eu posso estar de olho fechado, mas se minha esposa me falar comigo durante 1 milhão de pessoas, eu vou conhecer a voz dela, porque eu já tenho intimidade com Dani. Eu estou aqui, eu já memorizei na minha mente que aqui tem um púlpito, então eu posso, né, se Deus o livre eu perder a visão, que eu não vou perder, eu posso tatear aqui e andar. Alguém falar comigo, ou então eu ver, não é verdade? Mas eu posso estar vendo, por exemplo, eita meu Deus, ganhei um carro zero, de 100 e tantos mil, digo glória a Deus, amém? Isso pode acontecer. Aí eu vou ficar tão alegre, né? Eu vou ficar tão alegre, mas eu tenho que estar alegre também pelo carro simples que eu também tenho e eu tenho condição de ter, amém? Porque a nossa alegria não está baseada naquilo que nós vemos, amém? E só um parêntese, né? Quando nós, há 3 anos atrás, para você que está aqui nos visitando, a gente começou essa igreja, né? Na nossa casa, a gente fazia grupos familiares, reuniões de oração, fazia cultos, ao ponto da igreja crescer tanto que nós precisamos vir para um lugar. E quando a gente chegou aqui, esse lugar não era assim bonito. Vai melhorar ainda mais, né? Vamos colocar carpete, eu creio. Vamos colocar cadeiras acolchoadas, né? Como a gente está fazendo isso, não para a gente se amostrar, não é verdade? Porque nós precisamos estar num lugar excelente. Você gosta de comer numa mesa suja? Quem gosta? Levanta a mão não, pelo amor de Deus, né? Eu gosto de comer num lugar limpo. Numa mesa, hoje Dani fez um café da manhã, botou a mesa, botou o paflon, né, que chama, uma coisa organizada. Eu gosto de comer num lugar organizado. Suplá, desculpa, paflon é luz. Aleluia. Então, nós queremos um lugar, né, bonito, mas nós declaramos o que ia acontecer. Pai, obrigado. E era a igreja bem feia, lá em cima não tinha pintura, era só no reboco, não tinha nem massa. E a gente dizia, Pai, obrigado, Pai, nós vamos ter um departamento bonito, nós vamos ter ar-condicionados, nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo. E o desafio, o maior monstro não, a maior montanha para nós era a porta de vidro, que era caríssima. Essa porta foi muito cara, mas foi a primeira coisa que chegou antes dos ar-condicionados. Vocês acreditam? Amém? Fruto do seu empenho em estar ofertando e se empenhando naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você pode olhar para o seu irmão, diga, tudo isso é fruto do seu empenho. Sabe por que a gente se empenha em algo, irmão? Sabe por que a gente se empenha, né? Isaac está todo eufórico ali namorando, né? Estou crendo que ele não está pensando já em casar. Amém? Dê glória a Deus aí, Isaac. Então, mas ele já fica pensando em algumas coisas. E eu fico lembrando quando eu comecei a namorar com Dani, né? Eu comecei a namorar com ela e a gente já conversava como é que seria a nossa vida. E uma das perguntas quando a gente fez, não está nada no script, aqui eu estou saindo, estou guiado pelo Espírito, amém? Quando eu fui, eu e ela, a gente foi fazer um aconselhamento para casar, né? Que a gente participou, né? Quem foi que participou, casou e participou desse aconselhamento aqui, no Verbo? Amém. Participou não? Mas é muito bom. E lá tinha uma pergunta: como você quer se ver daqui a 5 anos? Então a gente nem tinha casado, como é que a gente ia se ver daqui a 5 anos? Então a gente, na minha mente, passou logo um filme, como é que eu queria, né? Teve algumas coisas que eu queria e não aconteceu. Aí eu disse assim, eu quero estar lá nos Estados Unidos. Pode ser. Olha onde eu estou aqui, rapaz, né? Que coisa maravilhosa, 3 anos essa igreja, que bênção, chegando pessoas. Hoje eu tenho comunhão com pessoas que eu nunca pensei em estar tendo, né? Pastoreando na frente. Não sou o maioral aqui, irmão, mas a unção de Deus está sobre minha vida para esse tempo, para cuidar de vocês, amém? Deixe ser cuidado. Olhe para a pessoa do lado aí, deixe ser cuidado. Diga, isso também é agir em fé. Diga, isso também é agir em fé.
Amém? Confie na unção que Deus depositou sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da liderança dessa igreja, para estar pastoreando a sua vida. Amém? Aleluia. Obrigado, irmã Terezinha. Obrigado, viu? Aceitou mesmo. Então, significa o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é a convicção do que a palavra de Deus diz e agir à altura desta palavra. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a gente pega a Bíblia, eu gosto de fazer isso. Todas as vezes, irmãos, que você me vê aqui ministrando, eu vou sempre pegar a Bíblia e vou ficar declarando isso, porque aqui tem coisas que é para você e você precisa viver em fé. Amém? Independente do que você está passando, né? Ele não venha dizer que o pastor sabe o que é que eu estou passando. Não, eu sei que eu passo também coisa. Né? Também passo dificuldade, passo aperto, passo o não, passo sei lá, não vou nem dizer para você não se assustar, né? Passo coisas e vem coisas para mim, irmãos. Minha esposa sabe muito bem, ela me conhece, e eu não estou aqui dizendo que eu sou o super-herói, não. O que é que eu aprendi no Rema? Né? Eu aprendi, estudei no Rema, não sou maioral por causa disso, mas eu aprendi no Rema. Foi a minha primeira matéria, os Fundamentos da Fé, com o pastor João Roberto. E eu vou abrir um parênteses para isso, irmão. Todo segundo domingo de cada mês nós temos um culto Rema aqui nessa igreja, para você experimentar um pouco da aula do Rema. E venha, convide pessoas. O seu dever, eu não estou bravo com ninguém não, tá bom? O seu dever é trazer uma pessoa, para que essa pessoa também seja abençoada. Amém? Então, todo segundo domingo de cada mês, nós vamos ter a próxima matéria, vai ser o pastor Perilo Borba, que ele vai trazer aqui a matéria Caráter de Deus. Amém? Deus tem um caráter, e o caráter dele é amor. Então, irmãos, o Rema, eu me perdi do que eu estava falando, um exemplo, mas vamos voltar para a palavra, amém? Então nós não vivemos, eu aprendi isso, eu aprendi na primeira matéria do Rema com o pastor João Roberto, que eu não precisava viver pelo que eu sentia. E quando eu saí da casa da minha mãe, eu morava com minha mãe, com 28 anos eu vim para cá, e eu era mimado pela minha mãe, com 28 anos, tomava leite com Nescau, mingau de Neston, né? Ô, coisa boa, sinto falta disso, mas era muito bom. Mas quando eu me encontrei sozinho aqui, morando só, eu tive que encarar algumas coisas que eu não encarava quando eu morava com minha mãe. E não é errado não, irmãos, fica tranquilo, tá bom? Nem por isso eu deixei de ser homem. Eu era homem, só que minha mãe, pela uma cidade pequena, ela me protegia muito. Quando eu vim para cá, e ela achava até estranho, porque tinha algumas coisas que eu dizia, não, eu chamava ela de manhã, tá bom? Aqui é painha, né? Aí eu chamava manhã. Não, deixa que eu resolvo isso. Então eu mesmo fui vendo que eu era capaz de resolver algumas coisas por causa da palavra. Não era por causa de algum sentimento bom ou ruim, que estava favorável. Eu estava aqui em Campina Grande, uma cidade grande, cheia de oportunidades. Mas tinha momentos que as portas se fechavam para algumas coisas e eu tinha que viver pela fé. Amém? Você vive pela fé? Então, viver pela fé, ou ter a fé, ou então estar na fé, ela tem uma importância. Eu quero que você abra lá, na verdade, passar só alguns versículos. Passa só o versículo 6 de Hebreus. Veja a importância da fé. Você pode estar perguntando, mas fé são para pastores, são para ministros, né? Aquelas pessoas grandes, os apóstolos dos ministérios, aquelas pessoas bem importantes, né? Aí a Bíblia diz assim, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu tenho certeza que a sua Bíblia está do mesmo jeito aí, né? E a Bíblia diz assim, no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir essa frase comigo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, da oferta, você está cumprindo o princípio. Você vir para a igreja, você está fazendo, entre aspas, me permita falar isso, é uma obrigação sua, porque você precisa ir para o lugar e se alimentar. Não tem como você estar em casa, né? E eu falo até para você que está online, por alguma circunstância você ficou em casa, alguma coisa que aconteceu. Mas, irmãos, não tem como você crescer espiritualmente se você não vier para a igreja. Amém? Fica tranquilo que eu não ministro todo domingo, né? Se fosse, seria uma bênção, mas seria um momento que você ia cansar. Né? E graças a Deus que Deus tem levantado ministros nessa igreja aqui para dar alimentos diferentes para você, mas todos baseados na palavra. Eu vi uma postagem no Instagram ontem que diz que
é um ato de amor quando você toma suplementos vitamínicos, tá certo a palavra? Quando você toma suplementos, toma vitaminas naturais e suplementos, isso é um cuidado de amor com a sua vida mesmo. Então você deve se amar quando você vem para a igreja. Amém? Às vezes tem palavras que são ministradas aqui, que às vezes, eu não estou passando por isso. Por exemplo, você precisa se arrepender do pecado. Senhor, eu não estou com nenhum pecado escondido, né? Não, mas aí você pega isso e vai guardando. Você sabia que tem partes no seu corpo que eu vi também uma postagem, eu também olho coisas no Instagram. Aí diz que tem uns alimentos que quando você come, 30 minutos ele já se dissolve. A carne é com mais tempo, não é verdade? Então tem palavras que você recebe aqui e você vai usar depois em alguns momentos. Tá bom? Vocês estão entendendo isso? Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vir para a igreja é muito bom, servir no departamento é maravilhoso, que bênção. Estar no departamento infantil é muito bom, você alcançar vidas é muito bom. Mas irmão, se você não agir em fé, a Bíblia diz que você não vai agradar a Deus. Apesar de que você só faz as coisas mediante a fé. Você vai lá na rua, vai falar de uma pessoa que você nunca viu. Você já viu Deus? Quem já viu Deus aqui? Alguém? Como é que você sabe que Deus existe? Como? A senhora viu? Como é que a gente sabe? Isso, mas como é que nós sabemos? Pela palavra. Isso mesmo. Como é que nós sabemos que Deus existe? Como é que nós sabemos que Deus age? Diga, pela palavra. Amém? Através da palavra, a convicção das coisas que a gente não vê, que a gente não está vendo, mediante a palavra. E assim Deus é manifesto na nossa vida. Então você sai na rua para evangelizar, não sabe, eu nunca vi Deus, nunca vi Jesus. Só sei que o povo diz que Jesus tinha barba, né? Que aparece nas coisas, não sei nem se tinha, mas é uma suposição. Então a gente vai mediante a fé. Tudo que nós fazemos é mediante a fé. Mas a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá ver o versículo todo. E a Bíblia diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler mais uma vez para a gente ficar convicto? Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí olha que interessante, agora só eu lendo. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele torna galardoador do que os buscam. Ou seja, se eu creio em Deus, eu creio que Ele existe. Deus existe. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo, eu não estou ouvindo nada naturalmente. Mas eu sei que Ele existe porque a Bíblia diz que Deus existe. Quando eu creio nisso, me aproximo de Deus, comece a aproximar de Deus. Pai, obrigado. Eu creio que eu preciso me transformar nisso, eu preciso mudar nisso. Eu estou te buscando. Eu preciso viver a tua palavra. Aí a Bíblia diz que Ele é galardoador. Galardoador, irmão, não é nada mais do que dar presente. Então Deus quer te dar presentes. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus bem alto, ia vibrar. Amém? Porque às vezes a gente pensa isso. 99% da nossa mente, ela pensa logo num bem material. Eita, um carro, né? Eita, um dinheiro, um Pix. Eita, quem não queria um Pix de R$1.000 agora? Oh, glória! Mas a Bíblia diz que Ele é galardoador. Ele também pode dar essas coisas. Ele dá tudo que Ele quiser. E assim Ele dá, dependendo da nossa necessidade. Mas Ele dá graça. Ele também dá favor. Ele também abre portas para você. Isso também é presente de Deus, irmãos. Amém? Uma dificuldade, por exemplo, alguém tem alguma dificuldade na justiça, de repente o advogado consegue algo que é mais rápido para você e você ganha a questão. Amém? Isso também é a favor de Deus, isso é galardão de Deus. Amém? Aleluia. Então, se eu estou falando tanto de fé, como é que nós podemos obter a fé? Então vamos lá agora para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Então, para ganhar tempo eu vou ler. A Bíblia diz assim, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz assim: ora,
Não, desculpa. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que a fé vem? Pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Tem umas versões que diga pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa estar ouvindo a palavra de Deus, você precisa estar meditando na palavra de Deus, você precisa estar ouvindo. Esse ouvir também, ele está relacionado ao dar atenção. Você precisa estar com o seu ouvido inclinado. Quem ouve, medita, depois você pratica. Então você precisa estar praticando a palavra de Deus, você precisa estar ouvindo a palavra de Deus, você precisa estar meditando. Ouvir um louvor é muito bom. Como é bom, eu gosto de ouvir música, eu passo o dia ouvindo música, eu escuto ministrações. Você escutou ministração, e aquela palavra trouxe isso para mim. Hoje essa palavra, naquele ponto eu aprendi isso. Mas vai chegar um momento, irmãos, que vai ser algo repetitivo aquela mensagem. E a melhor coisa que tem é você vir para a igreja, receber o alimento. Como é bom a gente comer um pão fresquinho, não é verdade? É muito bom, quando passa do outro dia, o pão fica mais ou menos, aí depois você corta, faz uma torrada, não é verdade? Se você deixar a torrada, fica mofado. Então, mesma coisa é a palavra que você está ouvindo hoje. Você vai passar a semana praticando, você vai passar a semana meditando, mas você precisa vir para a igreja, você precisa ouvir a palavra para que a sua vida seja transformada. Amém? Então a fé, como nós obtemos a fé, é ouvindo a palavra de Deus. Então, deixa eu ler algo aqui. Diz que a fé nos torna inabaláveis. Diga inabaláveis. Então a fé, ela tem essa propriedade que nos torna inabaláveis. Quando ouvimos e consideramos a palavra. E eu queria que você fosse lá em Mateus. Jesus contou essa parábola. Essa é uma parábola que ela tem, a gente pode ver ela, né, acontecendo nesses últimos dias aqui em Campina Grande, que eu acho que nunca houve, pelo que eu conheço Campina Grande, os 12 anos que eu tenho aqui de conhecimento, na verdade 19 anos que eu moro aqui. Entre outros anos já morei fora, mas ultimamente tem chovido muito e muitas casas têm sido abaladas, não é verdade? E você pode ter visto lá no Rio Grande do Sul, tanto de enchente que teve casas que ficaram, né, intactas, teve casas que caíram, mas existe naturalmente essa parábola. Jesus gostava de falar sobre comparar algumas realidades com parábola, mas eu vou ler antes, e Jesus chegava e falava, né, olha, existem dois construtores, vou falar com minhas palavras, depois você lê em casa. Existem dois construtores, o que construiu a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que veio os ventos, veio as águas, veio as tempestades sobre as duas casas. Mas aqui ruiu, foi a casa construída na areia. Então a casa construída na rocha nos torna inabalável. Quando nós construímos nossa casa na rocha, o vento vai vir, as tempestades vão vir, as dificuldades vão vir para todo mundo. Vem para mim, vem pensamentos negativos, vem raiva, né? Dá raiva também. Eu tenho também raiva, eu tenho também sentimentos. Dá vontade de desistir, dá vontade de outras coisas. Eu não sou um super-herói, e não é o fato de eu estar no púlpito que não me faz ser uma pessoa que não tenha sentimentos. Os sentimentos vêm para mim, irmãos, vêm para minha esposa, vêm para minha família, vêm para as pessoas dessa igreja, vêm. Qual a diferença, irmãos? É a gente estar baseado na palavra. Amém? Então eu vou ler aqui no versículo 24 até o 27, diz assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, diga prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa foi construída ali em qualquer areia, aqui no bairro Portal Sudoeste. Você já viu alguma casa construindo como é? Eles cavam um muro ou um fundo, lá embaixo faz uma sapata, da sapata sobe uma parede, cria um radier, né? Se eu não me engano, que eu não sei sobre isso. Eles criam algo na rocha, dali eles sobem a coluna, faz a laje, aí eles dizem, nessa laje você pode botar até tantos andares, 1 andar, 2 andares. Na nossa casa foi construída e o construtor, ele disse, aqui, Janderson, você e Daniel podem construir o primeiro andar na hora que você quiser. Só faltou o recurso, né? Mas vai chegar, né? Mas nossa casa, ela está preparada para a gente construir algo. Ela está disponível. Ela atende a uma solidez de algo em cima, porque estamos firmados numa rocha profunda. Amém? Por que estamos aqui hoje, irmãos? A igreja crescendo.
quando cresce a igreja, que vem mais pessoas, cresce também os problemas. Você sabia? Amém? Olha para o seu irmão e diz aí, dos problemas também cresce. Amém? Mas a graça, irmãos, tem vindo sobre nós de uma maneira sobrenatural. Tem sido tão rápido resolver problemas, aconselhar pessoas, você nem sabe. Mas os problemas têm vindo. Amém? E uma das coisas dela, irmão, que eu estou aprendendo é ficar calado. Aprenda a ficar calado. Ficar calado também é agir em fé. Tá bom? Porque quando você para e diz, eu quero agir, eu quero falar isso, aí você para, não, eu vou confiar em Deus, eu vou ter fé em Deus, que Deus vai fazer algo, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? E o versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Que casa? A que foi construída sobre a rocha. E que não caiu. Diga, não caiu. Porque for edificada sobre a rocha. Ao versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será considerado, ou será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha a mesma coisa. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Diga, grande ruína. O fim do sermão do monte. Quando Jesus subiu lá e fez vários sermões, e esse aqui para mim, ele me dá essa certeza, né? Como eu falei no começo, que eu fiz a primeira matéria do Rema, Fundamentos da Fé, e quando o pastor João Roberto me ensinava sobre isso aqui, eu disse, eu preciso despojar todo conhecimento doutrinário, que não está baseado na palavra, e eu preciso seguir isso aqui. Eu preciso construir a minha casa, ou seja, a minha essência, o meu pensar, o meu agir, baseado na palavra, fundamentado na palavra. Amém? Participe do Ministério Verbo da Vida. Na verdade, essa igreja Verbo da Vida, ela faz parte do Ministério Verbo da Vida, irmãos, que está há quase 40 anos no Brasil. Estamos com mais de 414 igrejas pelo Brasil e pelo mundo, onde nós fazemos parte, porque tudo isso foi baseado na palavra. Deus falou com o pastor Bud, né? Se você colocar as igrejas e as escolas em linha com a minha palavra, eu vou fazer prosperar. E eu vou dizer, tem prosperado. Eu estou nesse ministério a metade da existência dele. Quando eu entrei no ministério, tinha 56 escolas tinha 56 igrejas. Hoje nós temos 516 igrejas, mais de 514 na verdade. Então cresceu demais em 20 anos que eu estou no ministério. Amém? Porque essa igreja ela é fundamentada na palavra. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 3, 12, na verdade. Vai lá, Romanos, por favor, capítulo 12. Aleluia. Eu já pensei isso, eu não estou lhe julgando, mas eu vou dizer o que pode estar na sua mente. Mas o pastor está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso ter uma fé grande, né? Uma fé que faça tanta coisa, mas eu não tenho fé. Você pode estar perguntando, né? Eu até conversando com você mesmo, mas eu vou provar você que você tem fé, pelo menos uma medida de fé, e a Bíblia não diz que é grande ou pequena, ela diz uma medida. Medida, ela tanto é para mim, uma medida, para quem gosta de tomar um copão de suco ou Coca-Cola, né? Está repreendido Coca-Cola, né? Uma Coca-Cola tem gente que toma 2 litros, tem um amigo meu lá no ministério que toma 2 litros de Coca. Tem gente que se tomar uma Coca já fica rotando, né? Mas o versículo 3 do capítulo 12 de Romanos, a Bíblia fala o seguinte: portanto, porque pela a graça que me foi dada, isso era o apóstolo Paulo falando, digo a cada um de vós, diga, ele está falando comigo a palavra, que não pensei de si mesmo além de que convém. Pense de si mesmo, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Coisa engraçada, você não pode pensar nem além e nem a quem, você tem que estar no meio. Que meio é esse? Diga, a medida da fé que Deus lhe deu. Então para você
Você pode estar olhando para mim aqui, que eu não conheço o que você está pensando. Se eu soubesse o que você está pensando. Amém? Eu ia lhe ajudar a não pensar negativo. Não é verdade? Mas você pode estar pensando, por exemplo, meu Deus, como é que esse casal, né, começou uma igreja, né, e o aluguel, né? Sabe que a gente paga aluguel? Você sabia? Que o prédio não é nosso ainda. Diga ainda. Mas paga luz, energia, tem problemas que acontecem com casais, problemas que nós precisamos resolver. Então a graça de Deus é sobre a nossa vida. E nós estamos baseados, nós estamos andando nessa medida da fé que Deus nos deu. Às vezes é um problema para a gente resolver, né, que eu não vou dizer, não interessa, né, dizer, porque são pessoas que confiam em nós. Mas às vezes tem pessoas que vêm nos aconselhar conosco. E eu digo, Senhor, o que é que a gente vai dizer a essa pessoa? E a pessoa falando, Senhor. Aí de repente eu digo, Senhor, confio em você. Aí de repente vem uma palavra. Às vezes começa com dano dá uma palavra, aí vem, rapaz, de repente ali desarma a bomba e a pessoa sai feliz, né? O que é o mais importante é receber e fazer com que as pessoas prossigam. Mas eu também não posso estar aquém, né? Eu não posso estar, não consigo, né? Meu Deus, isso é muito grande para mim, misericórdia, eu não posso estar assim, eu tenho que estar, Senhor, obrigado, Pai. Todo dia eu acordo, Senhor, o culto vai ser maravilhoso, eu declaro um culto poderoso, e realmente a Bíblia, ela nos dá essa garantia, de que Deus colocou uma medida de fé em cada um. Diga, Deus colocou uma medida de fé em mim, amém? Então nunca diga que você não tem fé. Você já viu algo no carro dizer assim, Senhor, aumenta-nos a fé, ou então dai-me fé. Ele já deu a fé em você. Porque, aí você pode estar perguntando, por que eu não consigo? É porque você precisa dar ouvido a palavra de Deus para que a fé venha e ela vai aumentando. Aleluia. Então eu queria ver alguns versículos que você abrisse, por favor. Lá em 2 Tessalonicenses, lá na frente, depois de Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 3. Então eu queria ver alguns aspectos da fé. A fé, ela é mensurável. O que é que significa isso, né? Nós podemos ver o tamanho, ou medir o tamanho, mas nós não vamos ficar aqui, irmãos, com um cabo, né, e medindo. Eu vou ver quanto é que de fé Dani tem, né? Aí vou ver, a fé de Dani é desse tamanho. Deixa eu ver se a de Adiele passa da de Dani, ou se Dorinha tem a fé maior do que a de Dani, né? Ou se a irmã Terezinha tem uma fé bem grande ou pequena. A gente não vai viver assim. Nós não temos esse direito de julgar. Diga, eu não posso julgar ninguém. Então, irmãos, eu já comprei um carro financiado, 2, não foi? Nunca mais eu compro. Comprei um carro no consórcio, foi bom demais, né, para não pagar juro. Mas tem pessoas que têm receio de comprar, mas eu planejei direitinho com Dani. Eu disse, Dani, a nossa fé dá para isso aqui, então vamos lá baseado. Tem gente que tem a fé só para aquilo ali, ou então vai crescendo devagarzinho. Tem gente que faz uma coisa bem grandona. Mas a fé, ela é mensurável e a gente não pode ficar medindo a fé de ninguém. Quem faz isso é Deus. Mas no versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 1, a Bíblia diz assim, irmãos, cumpre-nos nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós, outros, como é justo, pela vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros, e os outros vai aumentando. Então a fé vai crescendo, não é verdade? Então se ela cresce, isso significa que você ganhou uma porção de fé. Todo mundo não ganhou uma porção de fé, uma medida? Então a fé nossa, ela pode estar crescendo na palavra. Você vem para a igreja, você recebe a palavra, aí você diz, foi ministrado que eu posso declarar sobre isso, né? Então uma dificuldade no trabalho, aí você declara, a Bíblia diz que eu sou isso, eu sou aquilo, aí pronto. Aí uma coisa boa aconteceu. Aí disse, mas rapaz, minha fé, aí eu declarei, falei, isso aconteceu. Então a sua fé vai crescendo. Então quando você vai diante de um problema, aí você diz, mas aquele problema ali eu já consegui, agora eu consigo outro. Aí vai com força no outro, amém? Então a sua fé, ela vai crescendo. E a fé, ela não está relacionada à imprudência. Diga, imprudência e fé não se mistura. Você já viu água e óleo se misturando? Então não estou dizendo aqui para você ir lá e comprar um carro financiado não, tá bom? Eu fui baseado naquilo que eu ganho, mas nunca mais eu compro, porque eu bicho para pagar juro, né? Pelo amor de Deus.
Então temos cuidado, irmãos, para que a gente não, porque a fé pode, eu posso isso, a Bíblia diz que eu posso, né? Aí ganha um salário mínimo, compra um carro que a parcela é R$2.000, como é que vai pagar? E o menino vai ficar com fome em casa. Então você tem que ter cuidado, a fé ela pode crescer. Então a fé também, vê lá em Mateus capítulo 14, nós vamos ver esse aspecto de crescimento da fé. E eu quero trazer alguns versículos para que você fique bem firmado nisso. Então capítulo 14 de Mateus e o versículo 31. A Bíblia diz assim: e portanto Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: homens de pequena fé, por que duvidastes? Então a pequena fé é mensurada. Então Deus está vendo a nossa fé. Eu posso estar aqui ministrando, não sei o que passa na sua mente, não sei qual é o tipo de problema que você está passando, a dificuldade que você precisa estar exercendo a fé. Eu só sei de uma coisa, que a palavra de Deus ela é fiel. Amém? Isso eu posso garantir a você. Mas Jesus estava vendo naquela situação que a fé daqueles homens era pequena. Aí disse: homens de pouca fé. Então, quero também ver outro versículo aqui para você ver uma grande fé que está lá em Mateus capítulo 8, volto algumas páginas, ou passo o dedo aí, agora todo mundo usa celular, né? Capítulo 8 de Mateus, versículo 10. E a Bíblia diz assim: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse que aos que os seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel achei fé como esta. Então Jesus vê quando a gente está com aquela pequena fé duvidando, e também Deus vê quando a gente está com a fé grande, com a fé na palavra, crendo que a vida vai ser transformada, crendo que aquilo vai acontecer mediante a palavra, que não dá atenção ao que está ao redor. Não é verdade? Tem um treinamento, eu estava vendo com o Isaac, um treinamento da polícia, né? Que para ele ser motorista de viatura, a gente acha que é tão bonzinho, né? O cara está ali dirigindo, mas não, é pressão, porque ele tem que lidar com o trânsito, ele tem que lidar com a velocidade que ele está, com a diligência, aquilo que ele foi fazer, a missão que ele tem que ir, e também com a vida daqueles que estão dentro do carro, com a vida que estão lá fora. É muita coisa. Você que dirige em Campina Grande, glória a Deus, um trânsito abençoado, né, de Campina Grande. Mas é necessário algumas atenções. E ele estava dirigindo, a sirene era dentro do carro, e o cara gritando: bora lá, vai lá. E ele com a garrafa PET batendo, pá, pá. Então era tudo isso para tirar a atenção, para treinar o motorista da viatura, para que ele pudesse dirigir, independente do barulho externo, ele tivesse focado naquilo que é a palavra de Deus, ou naquela missão que ele tinha. É a mesma coisa é a palavra de Deus. Nós precisamos estar focados no que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, né? Alguém gritando, vou passar aqui no corredor, alguém gritando, falando, e você ali: a Bíblia diz isso, que eu sou nova criatura, fincado, focado mesmo na palavra, para que você não seja, né, ludibriado pelaquilo que o diabo ou as circunstâncias está levando. Amém? Fica firme, irmão, permanece firme, né? Eu vou falar para quem é dessa igreja: permanece firme, irmão, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para os sentimentos, não olha por aquilo que está acontecendo externamente. Permanece firme no propósito que Deus estabeleceu para você nessa igreja. Deus chamou você para essa igreja. Então age à altura daquilo que Deus estabeleceu, nem além e nem aquém. Fica fincado, né? Fica na linha. Deixa que o barulho, a sirene, a zoada, o barulho qualquer outro, o ruído, faça com que você saia desse prumo. Aleluia. Então eu quero que você abra lá, por favor, em Marcos. Estou chegando ao fim da ministração, mas eu queria, não vai dar nem para ler, só cheguei na metade do que eu tinha preparado. Glória a Deus. Mas Deus é quem sabe, é melhor ser guiado pelo Espírito. Eu escutei algo que Lynette Reagan, a esposa do pastor Reagan, falou ontem de manhã. Ela disse: prepare sua ministração. Eu achei isso poderoso e eu quero passar para quem ministra nessa igreja. Prepare sua ministração como se o Espírito Santo, você estivesse sem o Espírito, sem nada, ser guiado pelo Espírito. Então prepare sua ministração, mas na hora da ministração dependa como se você não tivesse nada feito. Amém?
Então eu preparei aqui, irmãos, um sermão gigantesco aqui. Se fosse, ia demorar uma semana, olha só. Amém? Cheguei nem a 30%. Mas eu creio que hoje estou falando, está fazendo vida em você, vai trazer, né, esse espírito da fé. Mas lá em Marcos, irmãos, capítulo 11, Marcos 11, 23, é um texto bastante conhecido, base do nosso ministério, onde levantou o irmão Reagan, né, com 16 anos, na década de 30. E a Bíblia diz assim, ó: porque em verdade vos digo, versículo 23, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Então, o que é que a Bíblia... Eu quero interpretar isso, né? A Bíblia diz, quem disser aquele, quem é aquele? É qualquer pessoa. Se disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que você diz. A Bíblia está dizendo, é o que você diz. É o que você está dizendo. Claro, irmãos, você está entendendo? E temos pessoas altamente inteligentes aqui, que é o que está na palavra. Eu não vou estar orando, né? Eu vou estar orando por aquela pessoa. Deus o livre se acontecer aqui. É só um exemplo bem estrambólico. Eu estou orando para aquela pessoa se divorciar para eu casar com aquela pessoa. Se divorcie. Está repreendido em nome de Jesus. Né? Está repreendido toda bruxaria. Show! Amém, irmãos? Estou fazendo isso para que você entenda que se disser a este monte, o que é um monte? Você está fazendo uma viagem, então você dá uma curva bem grande, né, para atravessar um monte. Porque aquele monte, aquela montanha, aquela serra, ela está ali no meio e não tem como tirar. Então faz um desvio. E esse monte na sua vida, na minha vida, são problemas. São coisas que o diabo enfrenta você mediante circunstância. O diabo, ele não pode tocar na sua vida. Digo, o diabo não pode tocar na minha vida. Eu queria que você dissesse isso com convicção. Digo, o diabo não pode tocar na minha vida. Então o diabo, ele não pode tocar na nossa vida. Não. Quem não consegue tocar, o que é que faz? Faz barulho, tenta chamar atenção, né? Fica assim. Quando a gente não pode tocar em nada. Isaac, quando nasceu, nasceu lá em Maceió, em meio a um hospital que estava com alto índice de infecção. Ele entrou, foi dando e entrando, e fecharam, lacraram, interditaram o hospital para ninguém mais entrar, e quem estava lá dentro ia sair, os procedimentos ia sair, né? Então Dani entrou para ter Isaac, e a pior coisa que foi, irmão, foi Isaac ter nascido, a enfermeira pegou ele e tal, bem bonitinho, né, Isaac? Lá no colinho, e eu fiquei num vidro, não pude pegar. Como é que eu poderia fazer? Então a mesma coisa é o diabo, ele não consegue tocar na nossa vida, não é que vocês entenderam, né? A gente está comparando o diabo como um pai, mas é uma sensação horrível, que a gente não pode tocar. Eu não podia fazer nada. A mesma coisa é o diabo, ele não pode nos tocar, ele fica só olhando. Ele não pode tocar a gente. Amém? Então a Bíblia diz, se disser a este monte, se disser a este monte, a gente tem que falar. Então, eu estou indo ali para o fim. Como é que a gente exerce a nossa fé, irmãos? Não é pensando, eu estou com tanta fé. Aí fico pensando, fico imaginando. Estou com tanta fé naquilo. Aí fico, né? Aí fico só, estou com fé. Não, irmão, você precisa crer com o coração e falar com a boca. Nós somos animais, misericórdia. Nós somos seres racionais que falamos. Nós não somos um animal. Nós não somos animais. Eu vou repetir 3 vezes. Nós não somos animais. Nós somos o único ser que falamos. Então nós somos o único ser que fala. O papagaio só repete, mas ele não tem inteligência de nada. Vai perguntar a ele quanto é 1 mais 1? Ele não sabe nem dizer. Então nós somos o único ser, repita comigo para não ficar isso na mente de vocês. Diga, eu sou o único ser que fala. Amém? Nós não somos animais. A Bíblia diz que nos fez a imagem e semelhança dele. Eu nunca vi Deus latindo. Deus não é cachorro para ficar dizendo que a gente é animal no meio da rua, tá bom? Nós somos seres humanos. Deus nos fez capazes de falar, né?
a Bíblia diz, se disser. Então a gente precisa dizer, irmão, se você está calado, você está errado. Você precisa falar diante da circunstância. Está errado isso. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, lança-te no mar, saia da minha frente, porque as coisas têm que acontecer daquilo que eu estou falando. E você precisa falar o que está na Bíblia. Amém? Está passando uma dificuldade financeira, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está faltando sabedoria? A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Então você precisa falar. Dizer ao monte, não é ficar, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Ou então tem uma dificuldade com o filho, qualquer outra coisa. Pare. Isso não vai acontecer nada, irmãos. Isso é coisa de papagaio. Agora você dizer, ei, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o diabo não vai tocar nos meus filhos são herança de Deus. Amém? Então pare, Satanás, com isso. Então isso é dizer ao monte. Mas também não precisa gritar não, você pode gritar. Eu gosto de gritar assim, né? Mas você pode falar normal. Pare em nome de Jesus, faça isso, faça aquilo outro, e vai acontecer. Amém? Aleluia. Vamos dar um glória a Deus bem alto, bora. Glória a Deus! Aleluia! Eu sei que você está com vontade de fazer isso. Aleluia! Irmãos, eu estou declarando, né? Você já tem me visto alguns dias aí orando, declarando. Estou chegando no fim da minha ministração. Eu tenho declarado, irmãos, que Deus vai trazer trabalhadores para essa seara. Amém? Então, nesse tempo de 2024, queria que Josi e Luciana fizessem assim com a mão, né? Deus trouxe essas mulheres para cá, para estar servindo com a gente, né? Lá em Mateus 9:38, a Bíblia diz assim, ore ao dono da seara, peça ao dono da seara. Irmãos, não sou dono da igreja, eu estou à frente da igreja, eu não sou o dono dessa obra. O dono é Deus. Jesus é o meu cabeça, eu sou o cabeça da igreja e da minha casa. Mas aqui quem manda é Deus. Amém? E a Bíblia diz, ora ao dono da seara. Mas agora eu estou fazendo outro tipo de oração, porque eu sei que vai vir mais pessoas. É para que essa igreja ela fique fervorosa, ela viva pela palavra, ela vibre, porque vocês estão tendo conhecimento e experiências através da palavra. Aleluia. Aleluia. Irmãos, para encerrar, vai lá para Mateus, 2 Coríntios. Vou parar por aqui, melhor seguir o Espírito, amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E eu queria chamar o louvor aqui. Nós vamos ler esse texto, nós vamos declarar. Eu queria que depois você tivesse bem convicto mesmo do que nós vamos fazer aqui nessa noite, amém? E a Bíblia diz assim, isso é uma frase no imperativo. O que é o imperativo? Não é que você tem uma coisa que você pode escolher. Não é sugestivo, é imperativo. E a Bíblia diz assim, tende porém, diga, tende porém, o mesmo espírito da fé. Como é que nós vamos ter o mesmo espírito da fé? Eu vou ter que gritar como o pastor grita? Eu gosto de gritar mesmo, desculpa, tá bom? Eu gosto de falar assim mesmo. Eu respeito cada limite, dando quando ministra bem calmo, né? Eu gosto de ministrar dessa forma, tá bom? Eu gosto mesmo assim, gosto que você se anime. Amém? Tende, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Vamos repetir essa frase? Diga, eu criei, por isso falei. Olha só, também nós cremos, por isso também falamos. Você está crendo? Você está falando? Então eu queria que você ficasse de pé e eu queria que você declarasse em relação a alguma circunstância que está acontecendo na sua vida pessoal. Amém? Então nós vamos estar orando agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que apagasse a luz aqui do meio. Eu quero que você fique à vontade. Amém, irmãos? Eu quero que você ore ao Pai, ao seu Pai, aquele que deu uma medida de fé na sua vida, aquele que faz com que você prospere, aquele que faz com que você vença as circunstâncias através da graça, da fé.
E eu quero que você declare, como a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Então creia naquela transformação daquele problema, daquela dificuldade que não está acontecendo na sua vida, aquela impossibilidade que o diabo tem batido assim na sua frente e dizer não, não. Mas a Bíblia tem sido dito sim para você e amém. Então você viva baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Pai, obrigado, Senhor. Eu vou orar e você vai fazer sua oração. Pai, obrigado, Senhor. Nós cremos na tua palavra que eu ministrei, Senhor. Eu creio, Pai, que você, Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, Pai, o poder que opera em nós. Esse poder opera a fé, Pai. A tua palavra diz também lá em Marcos 11:23. Se disser, Pai, a este monte, a esta dificuldade, ergue-te e lança-te no mar. Mas nós não vamos duvidar no nosso coração, mas nós vamos crer que se fará, assim como nós estamos dizendo, Pai. E a tua palavra nos garante que será feito, será feito, será feito, será concluído, será, Pai, o sim, o amém de você, Pai, porque a tua palavra nos garante isso, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. A tua palavra diz também lá em 2 Coríntios 4:13, crie, por isso falei. Nós precisamos ter o mesmo espírito da fé, crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, crendo. Eu estou crendo na palavra, mas eu preciso também dizer que a tua palavra diz, Pai, que o Senhor é o meu pastor, nada vai nos faltar, Pai, que bondade e misericórdia sempre nos seguirão. Eu não preciso, Pai, estar atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás, Pai, de nós, porque nós estamos vivendo pela fé, e a fé, Pai, é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não vemos. Pois, Pai, eu vejo, Pai, pela fé, mesmo nos nossos olhos naturais não vendo, mas eu vejo, Pai, um povo cheio, Pai, do teu Espírito, Pai. Um povo cheio nessa igreja, Pai, se movendo pela palavra, se movendo pelo teu Espírito, cheio, Pai, da graça, cheio da unção, Pai, não olhando as circunstâncias, não titubeando, Pai, por aquilo que o diabo está colocando na frente, Pai, mas convictos, Pai, mas marchando, cheio de graça, cheio de sabedoria, em nome de Jesus, Pai, cheio de graça, em nome de Jesus, Pai, aleluia, aleluia. Eu sei que você está pensando aí, irmãos, esse pastor está gritando demais, que zoada. Eu vou dizer, irmão, a fé não fica calada, ela fala. Aleluia. Josué e Caleb, diante daqueles gigantes, quando eles voltaram do relatório, foram 10. 8 deles disseram, não podemos, e começou uma murmuração, e de repente ele gritou, ei! Subamos e possuímos. E ele calou todo mundo porque ele gritou pela fé. Irmãos, é necessário às vezes, irmãos, que você saia desse âmbito natural e venha e flua naquilo que Deus chamou você para fazer, irmãos. Sai dessa inércia e flua no teu Espírito. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós vivemos baseado na tua palavra, e eu declaro, Pai, uma nova unção chegando para essa igreja, em nome de Jesus, Pai, assim como foi ministrado na conferência, Pai, um novo tempo, uma nova sequência, Pai, tem se iniciado, Pai, o novo tempo dessa virada, Pai, por causa da ministração da tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Começando, Pai, na liderança, Pai, eu declaro a tua unção, Pai, um novo renovo, Pai, cheio de graça, Pai, de sabedoria, Pai, fluindo nos dons, Pai, que você tem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Pai, e eu declaro, Pai, toda graça fluindo, Pai, nessa igreja, Pai. Eu não aceito mais uma igreja, Pai, não, eu sou pequenininha, eu tenho pouco tempo, eu sou pequenininha, eu não sou ousada, independente do tempo, a tua palavra, ela é fiel, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu vivo pela fé, eu não vivo pelas circunstâncias. Obrigado, Senhor. Fluindo, Pai, eu declaro a tua unção, Senhor, fluindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro um povo cheio do teu Espírito, vivendo, Pai, a tua palavra, não olhando as circunstâncias, Senhor, mas vivendo pela fé, Senhor. Eu declaro, Pai, graça, sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, um povo cheio do teu Espírito.
Obrigado, Pai. Eu vivo pela fé. Obrigado, Senhor. É de fé em fé. De fé em fé eu vou. Canta! Celebra a tua vitória! E prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai